Boa tarde, louvado e engrandecido seja o Senhor por mais um dia de vida, mais um dia de vitória que Ele nos concede. Graças te damos, ó Pai, por estarmos aqui mais uma vez reunidos para lermos a Tua Palavra por meio desse devocional. Em Teu nome nós oramos e desde já lhe agradecemos. Amém. Oh, glória! Glória a Deus! Como é bom estar aqui! Como é bom este momento em que o Senhor nos proporciona em estarmos conectados com Ele por meio da Tua Palavra. Como é bom! Como é bom! Usa-me, Senhor. Nesta tarde, usa-me para que eu possa ser um instrumento seu em tuas mãos para levar, ó Pai, o que o Senhor deseja para aqueles que estão ali do outro lado. Obrigado. Então, hoje, o nosso devocional, eu vou explanar aqui, fazer uma breve reflexão sobre 4 mulheres da Bíblia que iremos tirar, Eu já falei em alguns devocionais meus sobre elas, já falei sobre elas. Eu fiz cada um devocional específico falando sobre cada uma delas. Mas hoje eu vou fazer um breve resumo dessas 4 mulheres, onde iremos tirar valiosas lições para as nossas vidas por meio dessas mulheres. Então, essas mulheres, elas influenciaram positivamente o ambiente em que elas estavam. E trazendo para os nossos dias de hoje, aí em casa, aí onde você está agora, ouvindo a minha voz, assistindo a este vídeo, você irá ter a oportunidade de se identificar com qual dessas mulheres você se parece. Vamos lá? Então, como eu falei, essas mulheres são exemplos de mulheres da Bíblia que influenciaram positivamente o meio em que estava. A nossa primeira mulher é uma menina, na qual eu costumo chamar ela a menina sem nome, que se encontra lá em Naamã, 2 Reis, capítulo 5, versículo 2 e 3. Aqui, nesse capítulo, ele fala sobre a cura da lepra de Naamã. Todos já sabem, que Naamã era o chefe do exército do rei da Síria. Então, ele era um grande homem de grande valor, porém leproso. E quando eles invadiram ali Israel, levaram cativo várias pessoas. E Naamã levou cativo essa menina para trabalhar em sua casa, cuidar da mulher dele, ser escrava dele. Então ali, aqui está dizendo no versículo 2 e 3, e saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram preso uma menina que estava no serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora, aí depois nós iremos chegar. Então essa menina escrava, foi levada escrava, cativa, para uma terra distante, longe da sua realidade, longe do seu convívio familiar, longe de seus amigos, longe de tudo ali que ela, como se diz, ela proferia ali, a sua fé,
Era uma menina que provavelmente ela era cristã, porque ao longo do texto nós temos essa ideia de que ela era cristã. Então ali ela estava cativa, ela estava escrava. Então já estava dizendo tudo, né? Uma menina que tinha tudo para ser uma pessoa deprimida, sem vida, mas pelo contrário, essa menina, ela influenciou positivamente o meio em que ela estava, o lugar onde ela se encontrava, um lugar hostil, um lugar que ela não tinha valor de nada. Nem o nome dela a Bíblia menciona. Então, a menina sem nome. Mas essa menina sem nome se deixou ser usada por Deus. E a Deus a usou grandemente. Aqui no versículo 3, né, ela disse: E disse esta a sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então, oxalá significava o quê? Queira Deus que o meu senhor estivesse diante, né, do profeta. Então, olha aí, porque eu disse logo no início que ela era uma menina cristã. Porque ela sabia ali na terra dela que tinha um homem usado por Deus e que este homem poderia, por meio dele, trazer a cura ao seu Senhor. Porque ali ela presenciava, né? Naamã, o seu senhor, um homem valoroso ali no meio à sociedade, né? Mas estava leproso. Não encontrava meios de se curar, provavelmente já havia ido a vários médicos, que ele era um homem rico, mas se encontrava leproso. E nós sabemos que naquela época as pessoas leprosas eram pessoas que viviam separadas, né? Separadas de outras pessoas, do convívio de outras pessoas. Elas viviam no arraial, que era feito só para eles que eram leprosos. Não podiam ter convivência porque era uma doença que pegava, era contagiosa, como a hanseníase hoje. Era contagiosa. E além de deformar, né, fisicamente a pessoa. Então, ninguém gostaria de estar vendo uma pessoa leprosa ali do seu lado. Então, aí, o senhor dela, né, estava vivendo uma vida que, como ele não encontrava a cura para a sua doença, né, vivia isolado. Mas em uma posição alta na sociedade, vivia isolado. Ali ela viu a tristeza dele. Ali ela não se deixou se levar pela raiva. Estou aqui, bem feito, ele me trouxe cativa, me tirou da terra dos meus pais, do convívio dos meus amigos. Ele me tirou ali da minha igreja, porque ali, ela, sendo cristã, ela se reunia ali, né, com o pessoal, com a comunidade cristã. Ele me tirou, mas não, pelo contrário. Essa menina, ela foi cura na vida do seu Senhor. Quando ela abriu a boca, sua Senhora, e disse: quisera Deus ele estivesse de frente ao profeta que existe na minha terra. Lá existe um homem de Deus, um homem que pode resolver o problema dele, que Deus usa este homem. Então ali
ela foi boca de Deus naquela família. E outra coisa, quando a senhora dela disse a Naamã, olha, a menina disse isso, isso e isso, Naamã escutou. A senhora dela escutou. Outra coisa também que chama a atenção, o testemunho dessa garota, dessa menina. Então ela deveria ser uma serva obediente, uma serva que dava bom testemunho ali, para ter chamado a atenção, né? Para eles terem escutado, né, o que ela estava dizendo. Porque se fosse uma serva desobediente, que vivesse dando trabalho, que fosse rebelde, algo assim, revoltada, eles não iriam dar atenção à voz dessa menina. Então ali a sua senhora disse ao seu senhor e ele prontamente levou ao rei, né? E o rei disse: pode ir, vá até Israel e tome, leve essas cartas ao rei de Israel e fale. Então ali nós todos já sabemos que ele mergulhou no rio 7 vezes e já isso já parte para outra pregação, né? Mas até aí nessa menina. Então é ali o que eu quero dizer, que ela influenciou positivamente onde ela estava, né? Onde ela se encontrava nesse ambiente hostil, ambiente que se fosse outra, né, que não tivesse o temor do Senhor em sua vida, o milagre não iria acontecer. Então essa menina, ela foi cura na vida do seu Senhor. Outra mulher da Bíblia também que me chamou muita atenção, que está lá em Esther. Esta também influenciou positivamente o lugar em que ela se encontrava. Agora o cenário de Esther, estamos lá em Esther, capítulo 4, versículo 11. Hoje nós iremos passear, né? Um pouco na Bíblia. Oh, glória a Deus. 4, 11. Aqui. 4, 11. Este é um livro curtinho, mas com grandes ensinamentos. 4, 11 está aqui. Aqui, passei direto. Esther, capítulo 4, versículo 11, onde diz: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabe que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença há de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu nestes 30 dias não tenho sido chamada para ir ao rei. Então, o que é que Esther está dizendo aqui? Nós sabemos que Esther foi a rainha, né, do rei Assuero, que antes era Vasti. Mas Vasti desobedeceu ao rei e agora o rei estava à procura de uma nova rainha. E entre todas as mulheres ali, Esther foi escolhida a rainha do rei. E Esther, com seu tio, o nome dele está aqui. Vamos lá. O seu tio, agora me fugiu o nome dele. Então, se era o rei, Amã era o homem que queria destruir o seu tio Mardoqueu, porém.
Mardoqueu. Era o tio dela, ela foi criada pelo tio dela, Mardoqueu, que os seus pais morreram e ela ficou sendo criada por seu tio. Só que tinha um detalhe, Esther era judia, sim, e o rei não sabia que Esther era judia. E ela não declarava qual era a sua condição. Ela não dizia que Mardoqueu disse, olha, não fale nada. Você não diga a ninguém que você é judia. Mas aí Deus tinha um propósito. Porque colocou Esther nessa condição de rainha? Porque eu falo assim, porque tinha um homem, Amã, muito ruim, que ele tinha vamos se dizer assim, uma rixa com seu tio Mardoqueu, porque Mardoqueu era daqueles, que não se prostrava a ele. Então ele via em Mardoqueu um homem que era desaforado, que não obedecia, às ordens dele, que ele era o que? Amã era o segundo homem que tinha lá todas as leis depois do rei. O rei era o primeiro e Amã era o segundo. Aí nós vimos aqui a coroação do rei de Esther, da rainha Esther. Vocês depois podem ler essa história, que ela é uma história maravilhosa. Mas Amã trama destruir os judeus para atacar Mardoqueu. Aí Mardoqueu sabe que Amã fez um decreto e levou até o rei. Aí o rei assinou e disse que agora vai em todas as províncias e destruiu todo o povo judeu. Aí Mardoqueu foi lá e mandou mensageiros contar a Esther o que havia acontecido, o que estava para acontecer com o seu povo. E pediu que ela se apresentasse ao rei para pedir misericórdia pelo seu povo. Olha aí! Aí foi onde ela fez aquela declaração, Esther 4:11. Que todos os servos do rei, os povos das províncias do rei, bem sabem que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior sem ser chamado, morrerá. Então fazia 30 dias que o rei não a chamava para ir até a presença dele. Aí ela mandou dizer isso ao tio dela. Mas o tio dela disse, eu não acredito que você vai fazer isso. Para que foi que Deus lhe colocou nessa posição? Se não foi para isso, para salvar o seu povo. Aí ela pensou direito e disse, tá bom, então convoca aí um jejum no nosso povo em Suzã, durante 3 dias não comerei pão, não beberei água. E eu e as minhas moças também irão fazer isso. Durante 3 dias eu irei buscar a presença de Deus. Então, ali Esther, ela estava com medo, de chegar até ele, porque ali ela poderia morrer. Mas teve outra declaração aqui, depois que ela disse, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, não comais nem bebais por 3 dias, nem dia nem de noite. Aquilo que eu falei, que ela mandou todo o povo fazer o jejum. E assim irei ter com o rei, e ainda que não seja segundo a lei, se perecer, pereci. Então não era segundo a lei, ela teria que ser chamada, até então ela não havia sido chamada. Então ela disse, então ali ela estava vencendo o medo, porque ela estava o quê? Confiante no Senhor, porque ela estava buscando a proteção de Deus. Então, se perecer, pereci. Se eu morrer, morrerei. Quer dizer, se acontecer de morrer, eu morrerei. Então, Esther influenciou positivamente o lugar onde ela estava, o lugar onde Deus havia colocado. Ela superou o medo
para cumprir um propósito divino, salvando o seu povo da destruição. Mas ela não foi de qualquer jeito, antes ela foi debaixo da proteção do Senhor, jejum e oração. Aí ela influenciou positivamente e entrou na presença do rei. E ali foi descoberta a trama que a mãe estava fazendo para matar o seu tio, e tudo mais foi descoberto. E o rei agora estava com ela. Nenhum do seu povo será destruído. Então ali teve o que? A provisão do Senhor, né? O Senhor providenciou a saída para o povo judeu por meio da sua serva Esther. Temos também outra mulher muito sábia, que foi Ruth, onde nós encontramos ali Ruth também, um livro curtinho também, muito interessante. Ruth também foi outra mulher que influenciou positivamente o lugar em que ela estava. Então, Ruth, ela era uma moabita, né, lá da terra de Moabe. Moabe era uma terra pagã, né? Eles adoravam vários deuses. Então, ela casou-se com o filho de Noemi. Noemi antes vivia em Belém de Judá com seu marido, Elimeleque, com seus 2 filhos. E só que ali Israel estava passando por uma fome, então ali havia escassez de alimento, todos estavam morrendo. Aí Elimeleque fez o quê? Vou para Moabe para trabalhar e meus filhos e minha mulher e nós não morrermos de fome. Aí ele foi para Moabe e ali habitou, né, numa terra que não fazia uma terra que eles ali adoravam vários deuses. Aí eu já encontro a fé desse casal, né? Tudo que eles haviam aprendido, que eles adoravam somente um Deus, que servia só um Senhor Deus. Então ali eles estavam em uma terra totalmente contrária à sua fé. Mesmo assim vai, Elimeleque, Noemi e seus 2 filhos. E lá os seus 2 filhos se casaram, né, com 2 moabitas, Ruth e Orfa. Olha aí, Elimeleque morre, um tempo depois que chegou lá, Elimeleque morre, ficou Noemi com seus 2 filhos. Depois de um tempo, seus 2 filhos casam com 2 moabitas, Ruth e Orfa. O jugo desigual aí, né? Noemi convivendo ali com as suas noras, ela adorando só, cultuando só um Deus, e as suas noras cultuando vários deuses, e agora morando tudo junto. Olha, imagina ali, né? Como deveria ter sido a vida dessa sogra. Então, dia após dia, né? As 2 ali convivendo com a sua sogra, vendo o comportamento, o testemunho dessa mulher. Provavelmente era uma sogra muito boa, uma sogra amável, né? Uma sogra que despertava a admiração dessas noras, né? Então, relacionamento sogra com nora, que às vezes muito difícil, né? Às vezes tem, como se diz, uma não pensa como a outra, às vezes tem ciúme aí no meio. Então, é muito complicado a relação entre sogras e noras, mas
Não quer dizer que seja regra, né? Tem noras e sogras, sogras e noras que se dão muito bem. É como que fossem mães e filhas. Então, aí nesse caso, Noemi parecia ser uma sogra, né? Muito boa. Por que eu digo assim? Porque morreu seu marido, Elimeleque, seus 2 filhos casaram com as 2 moabitas e aconteceu também que seus 2 filhos morreram. Aí ficaram agora ela sozinha com suas 2 noras, né? Olha aí. E naquele tempo, a vida para quem era viúva era uma vida difícil, porque ela não tinha nenhum provedor para ela, né? Que a sustentasse, ela tinha que correr, trabalhar, ela teria que, né? Agora era ela e ela, não é isso? E ali naquela terra, né, ela ouviu dizer que na sua terra, Belém de Judá, agora estava o quê? Farto, né? Estava com fartura de pão. Deus havia abençoado a sua terra com pão, com fartura. Aí o que ela fez? Chamou as suas 2 noras e disse: Olha, agora eu vou para minha terra, já não tenho mais ninguém aqui, a minha família, todo mundo morreu. Voltarei para minha terra e vocês 2 estejam livres, voltem para a casa dos seus pais, porque eu não, essa altura da minha vida, eu não irei mais casar, não terei mais filho, e mesmo que se eu tivesse filho, vocês não iriam esperar até eles crescerem para se casarem com ele, porque era o costume, né? Quando o irmão morria, a nora casava com o filho seguinte, né? Com o irmão. Aí elas, não, foi aquele chororô, não, deixa a gente ir com a senhora. Não, não, eu não posso fazer isso com vocês. Vão embora. Eu irei embora só, voltarei para minha terra. Vocês voltam para a terra para a casa dos seus pais. Aí Orfa, tá certo, tchau, deu um beijo nela e foi embora. Só que Ruth não. Ruth, eu não vou não, eu vou com a senhora, de jeito nenhum, eu não vou deixar a senhora, eu quero ir com a senhora. Ela disse, o que é isso, minha filha? Vai, junto com a sua cunhada, ela já está indo, vá com ela. Não, eu quero ir com a senhora. Aí Ruth viu que Noemi viu que não tinha mais jeito, né? Tá bom, então vamos. Aí foram as 2 para Belém de Judá. Chegando lá e todo mundo, não é essa Noemi que saiu daqui. Aí ela disse, Noemi, bastante triste, né? Eu disse, não, meu nome não é mais Noemi, agora é Mara, porque estou amarga de espírito. O Senhor tirou os meus filhos, eu saí daqui com eles, meus maridos, meu marido, agora estou voltando sozinha. Aquela velha história, né? Toma as suas decisões e depois tudo dá errado, a culpa é de Deus. Pois bem, aí continuou, aí, né, ficou as 2 lá morando e Ruth era uma jovem muito bela, trabalhadeira e não deixava Noemi trabalhar, saía para ir aos campos, né, fazer as colheitas, e ali no campo ela conheceu Boaz, que era dono, um homem muito rico, dono de vários campos que eles colhiam, né, os trigos, e Boaz foi muito generoso com Ruth. Eu sei que resultou em um casamento, né? Depois vocês leem aí a história, e Ruth casou com Boaz. E nós vemos aí o que nós chamamos a atenção nessa história de Ruth, né? Que foi a dedicação de sua nora com a sua sogra, né? Então ali, por ela ter visto ali o testemunho na vida de Noemi, porque o testemunho conta muito. Nós somos uma carta lida todos os dias, né? As pessoas estão nos lendo. Então ali, se Noemi fosse uma mulher
ranziza, uma sogra ruim, nunca que elas queriam seguir a sua sogra, né? A outra voltou, mas Ruth não. Aonde a senhora for, eu irei, o seu Deus será o meu Deus, onde a senhora pousar, pousarei. Então ali foi uma decisão, como se diz assim, acertada, não é isso? Que Ruth tomou ao seguir a sua sogra. Então ali Ruth teve uma posição de humildade, submissão, né? Deixou sua terra para seguir a sua sogra. E ali no decorrer da história, o Senhor agiu de forma sobrenatural na vida dessas duas mulheres, por meio de uma decisão acertada, porque ela decidiu seguir a sua sogra, onde Deus mudou totalmente a história dessas duas. Então, Ruth também influenciou positivamente, né, ao tomar aquela decisão. Então, que possamos ser Ruth na vida das pessoas que passam em nossas vidas. E a outra mulher, né, a última mulher de hoje, chama-se Abigail. Já falei sobre ela também. A mulher que parou uma guerra. Influenciou também positivamente onde ela estava. É ali quem conhece a história sabe que ela era casada com um homem bastante rude, né? Está ali em... Deixa eu ver onde eu encontro aqui. Primeira Samuel, capítulo 25. Ela era casada com um homem chamado Nabal, um homem muito ruim, um homem grosso, sem educação, um homem que falava tudo o que vinha à sua boca, mas ele era um homem rico, né? Ele possuía mais de 3.000 ovelhas, mais de 3.000 cabras. Então, ali ele era um homem que tinha posses, tinha dinheiro. E a família de Abigail, vendo isso nele, viu que ele era o melhor para sua filha, que Abigail, por sua vez, era uma mulher formosa, uma mulher inteligente, né? Uma mulher educada, totalmente o contrário de seu marido. Ah, por que então ela casou com ele? Por isso mesmo, porque naquele tempo os casamentos eram o quê? Arranjados, isso. Aí a família de Abigail viu em Nabal um bom casamento, né? E ela, como uma filha obediente, né, obedeceu, né? Como uma filha obediente, obedeceu seus pais casando com ele. Aí nós vimos que nesse capítulo ele trata sobre a morte de Samuel, o profeta, né? Que ungiu Davi como rei mais tarde. E Samuel, aqui nesse capítulo, fala sobre a morte dele. O povo estava ali chorando, lamentando a sua morte. E Davi estava fugindo da fúria de Saul, que era o rei na época, porque Saul sabia que Deus agora era com Davi. Então estava perseguindo Davi, tentando matá-lo de todo jeito. Então criou um ódio, uma inveja em seu coração, porque agora ele sabia
que ele não iria mais ser o rei, agora era Davi. Então ele queria de todas as formas matar Davi e não conseguia, não obtinha êxito. E Davi teve várias oportunidades de acabar com a vida de Saul, mas Davi não tocou num fio de cabelo de Saul, deixou com Deus. Aí Davi estava fugindo da presença de Saul. E soube que Nabal estava ali no Carmelo. Era a época estava tosqueando as suas ovelhas. E quando tosqueavam, era uma época de grande fartura, muita comida para os seus trabalhadores e tudo mais. Aí soube que ele estava, tosqueando as ovelhas ali, que eram vários dias de festas, muita comida mesmo. Aí falou, vá até ele e diga a ele que vocês são que vocês são os meus homens e que estamos querendo comida para que eles abençoem com comida. Porque certa vez nós o ajudamos quando ele estava no deserto, Nabal com seu gado, suas ovelhas e tudo mais, e nós ali protegemos eles dos perigos. E agora ele irá nos ser benevolente conosco, dando-nos de comer. Aí chegou lá, o servo de Davi disse, a Nabal, e Nabal disse, quem é Davi? E quem é filho de Jessé? Muitos chegam aqui dizendo, eu sou filho desse, filho daquele, mas muitos vêm para nos enganar. Não, volte, eu não vou dar da minha comida para os meus, para você, tirar dos meus homens para dar a vocês. Não, podem voltar. Aí é onde desenrola toda a história, porque se eu for contar, vai... Aí eu sei que essa história chegou aos ouvidos de Abigail. Aí Abigail, muito sábia, audaciosa, inteligente, na mesma hora mandou que os empregados dela arrumassem um jumentinho para ela ir até o encontro de Davi, porque sabia que essa história não iria terminar bem, Davi não iria deixar assim, Deixar assim. Aí ela mandou fazer preparar alimentos para os seus servos levarem até ao exército de Davi e ela iria atrás. Aí chegou ela lá, encontrou com o exército, olha a coragem dessa mulher, desceu do jumentinho e falou, Davi se prostrou a ele, sinal de humildade. Eu venho aqui, sou a esposa de Nabal, não escute o que Nabal lhe disse, não dê ouvidos àquele homem louco. Eu trouxe comida para o seu povo, para os seus homens. Não faça o que você disse que iria fazer, que iria acabar com tudo, com a nossa casa, com a nossa gente. Não faça. Você está perto de ser o próximo rei de Israel e você vai ter o sangue desse homem em tuas mãos. Não vale a pena, Davi. Aí Davi, quando ouviu aquilo daquela mulher, ele viu, as palavras sábias, que ela disse, tocou no seu coração. Tá certo, mulher, muito obrigado que hoje o Senhor Deus lhe trouxe aqui, me desviando dessa fúria de matar aquele homem e o seu povo. Aí ela mandou ela ir em paz e que nada iria acontecer. Beleza. Chegou lá na casa dele, estava a maior festança, ele estava bêbado e tudo mais. Só que ela não disse na mesma hora, porque bêbado, não vai ouvir. Olha, outra, a atitude sábia que ela teve. Dormiu, aí no outro dia, quando acordou, foi que disse, olha, Nabal, você fez isso botou em risco a nossa casa, a nossa terra, mas eu fui lá e fiz isso, consertei. Ele passou-se pouco tempo, logo 10 dias depois, Deus levou Nabal com uma dor no coração. Aí quando Davi soube que Nabal havia falecido, mandou os seus servos ir lá e tomar Abigail como sua esposa. Resumindo, Abigail
foi uma mulher que também influenciou positivamente ali onde ela estava. Ela evitou o quê? Uma guerra. Ela foi uma mulher que parou a guerra. Oh, glória a Deus! Aí vemos que possamos trazer para a nossa vida, né, o exemplo dessas 4 mulheres. A serva de Naamã, Esther, Ruth e Abigail. Então, estamos sendo boca de Deus aqui na terra, como foi a serva de Naamã? Será que onde Deus está nos colocando, né, está nos levando a lugares onde não queríamos estar, ou seja, num trabalho onde não queríamos estar, numa cidade onde não queríamos morar, qualquer que seja a situação onde não queríamos estar, será que estamos sendo boca de Deus? Será que estamos sendo cura para as pessoas que estão ali ao nosso redor? Ou será que eu estou me deixando me contaminar pelo ódio, pela raiva, pela vingança, não abrindo a minha boca para abençoar, não abrindo a minha boca para proferir palavras que elevem o dia dessa pessoa para um dia bom? Será que eu estou sendo uma mulher de Deus na vida das pessoas que estão ao meu redor? Como a serva de Naamã, que foi cura para o seu Senhor, né? Então é bom pararmos, né, e refletirmos o que estamos fazendo quando Deus nos coloca em lugares que não estamos gostando, que não o nosso interior não se agrada, porque aquela menina ela foi levada cativa. Ali naquela terra estranha, provavelmente ela não estava gostando daquele lugar, né? Mas ali ela influenciou positivamente, trazendo cura por meio da sua boca e do poder do Senhor. Agora vemos a história de Esther. Será que estamos superando o medo, né, para cumprir um propósito de Deus em nossas vidas? Nas situações em que nos vemos com medo, nas situações na criação dos nossos filhos, quando Deus nos leva em alguma situação, quando nos encontramos em alguma situação, eu não vou conseguir, eu estou com medo. Será que eu estou sendo como Esther, buscando ajuda no Senhor, buscando em oração naquele que pode todas as coisas, para que o meu medo possa ser superado e o propósito de Deus possa ser cumprido ali, naquele lugar? Então, Esther, Deus a colocou numa posição de rainha para salvar o seu povo. Em qual posição o Senhor está lhe colocando hoje, para que o propósito dele seja cumprido na vida das pessoas ao seu redor? Para pensar. Ruth, estamos tomando decisões acertadas em relação ao nosso casamento, em relação à criação dos nossos filhos? Será que estamos tomando a decisão certa? Será que ao tomar essa decisão, nós estamos primeiro depositando aos pés do Senhor? Seja qual for a decisão, na criação dos filhos, ali no âmbito do meu trabalho, na nossa vida pessoal, ali na nossa igreja. Será que eu estou sendo sábia para tomar a decisão certa segundo a orientação do Senhor? Ou tomar a decisão certa, ou tomar decisões sem antes levar ao Senhor por nós mesmos,
segundo o nosso coração. Meu coração está falando para mim fazer isso. O nosso coração é enganoso. Ele pode nos enganar também. Ou primeiro for aos pés do Senhor. Senhor, eu preciso vender aquela casa. Será que vai dar certo? Senhor, eu quero mudar de trabalho. Não estou satisfeito no meu trabalho atual. Será que vai dar certo? Então, todas as decisões que iremos tomar, que possamos antes levar aos pés do Senhor. E ali atingirmos, êxito em nossas decisões, para que não possamos chorar depois. Como o marido de Noemi, Será que ele tomou a decisão certa, saindo da sua terra para ir morar na terra onde adoravam vários deuses, numa terra pagã? Olha o que aconteceu. Perdeu os seus 2 filhos, até ele morreu. Mas Ruth não. Ruth tomou a decisão certa ao seguir a sua nora, a sua sogra. E por último, agora com Abigail. Estamos agindo sabiamente, evitando guerras, conflitos e brigas em nossa família? Guerras, conflitos e brigas ali na nossa vizinhança? Guerras, conflitos e brigas onde Deus nos coloca? Estamos agindo sabiamente como essa mulher que parou uma guerra, que influenciou positivamente onde estava. Ela poderia muito bem ficar ali chorando, brigar com seu marido Nabal, porque você fez isso, agora nós iremos morrer, iremos perecer. Mas não, ela agiu. Ela não esperou, Ela foi em frente, confiando naquele que pode todas as coisas. E ali nós vimos o desenrolar dessa história. Então, que possamos colocar a vida dessas 4 mulheres como exemplo para as nossas vidas. E fica aqui, mas esse devocional que hoje foi um pouco longo, mas foi uma bênção. Ficam todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.